Parte 4. A interpretação de um conto, As Três Penas. Vamos abordar, agora, problemas mais práticos de interpretação dos contos de fada. Por razões didáticas, eu escolhi um conto de Grimm bastante simples, não pensando em termos de fazê-lo interessante ou fascinante, mas, simplesmente, de expor o método de interpretação. Eu tentarei demonstrar como se deve proceder para se chegar ao significado de uma dada história. Eis o texto. As Três Penas. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 eram espertos e inteligentes, mas o terceiro não falava muito e era simplório, por isso chamavam-no de tolo. O rei estava velho e fraco, pensava na proximidade de sua morte e não sabia qual dos seus filhos deveria herdar seu reino. Então, um dia, o rei disse a seus filhos que eles deveriam sair pelo mundo e aquele que trouxesse o tapete mais bonito se tornaria rei quando ele morresse. Para evitar qualquer briga entre eles, o rei os acompanhou até a frente do castelo, assoprou 3 penas no ar e disse: para a direção que elas voarem vocês deverão seguir. Uma pena foi para o leste, outra para o oeste e a terceira voou só um pouco para a frente e caiu no chão. Logo, um irmão seguiu para a direita, outro para a esquerda e eles riram do tolo que tinha que ficar onde a terceira pena caiu. O tolo sentou-se no chão e estava muito triste, quando de repente ele notou que havia um alçapão ao lado da pena. Ele levantou-se e abrindo, encontrou degraus que desciam. Ele desceu as escadas para dentro da terra. Ali encontrou uma outra porta, onde bateu e de dentro saiu uma voz que dizia: Senhorita Ranzinha Verde e Pequenina, encolha a perna do cachorrinho, encolha para frente e para trás, vá depressa ver quem está a bater. A porta se abriu. O tolo viu uma rã enorme e gorda sentada com várias ranzinhas em volta circundando-a. A senhora rã, então, perguntou-lhe o que queria, e ele disse que gostaria de ter o tapete mais fino e mais bonito. Ela chamou uma ranzinha e disse: Senhorita Ranzinha Verde e Pequenina, encolha a perna do cachorrinho, encolha para frente e para trás vai e a caixa grande me trarás. A jovem rã, correndo, trouxe a caixa. A senhora rã abriu-a e tirou de dentro um tapete tão lindo e tão delicado, que jamais poderia ter sido tecido na terra, e deu-o para o tolo. Ele agradeceu e subiu novamente as escadas. Os outros 2 irmãos pensavam que o irmão mais novo, sendo tão tonto, nunca seria capaz de encontrar coisa alguma, e assim eles compraram mantas grosseiras que a primeira pastora que encontraram estava usando. Juntos chegaram em casa os 3 irmãos, e quando o rei viu o tapete tão lindo do tolo, disse: por direito o reino deverá ser entregue ao mais jovem, mas acontece que os outros 2 irmãos não deixaram o pai em paz, dizendo ser impossível entregar o reino ao tolo, pois ele era tão estúpido e pediram, então, que se fizesse outra prova. Então o rei disse: quem trouxer o anel mais bonito terá o reino. E outra vez as 3 penas foram sopradas. Os irmãos mais velhos foram para leste e oeste, e para o tolo a pena caiu em frente no chão. Como da vez anterior, o tolo desceu até a sala onde estava a senhora rã e disse-lhe que precisava do anel mais bonito. Ela abriu uma caixa, tirou de lá um anel cheio de pedras preciosas e tão lindo que nenhum ourives da face da terra seria capaz de fazê-lo. Os outros 2 irmãos riram ao saber que o tolo saíra em busca de um anel de ouro, e eles por sua vez não encontraram dificuldade na tarefa e se contentaram em trazer um anel de uma velha roda de carroça. Quando o tolo mostrou seu anel de ouro, o rei falou que o reino lhe pertencia. Novamente, os 2 irmãos não deixaram o rei em paz, e pediram-lhe que fizesse uma terceira prova. E o rei então disse: quem trouxer a noiva mais bonita terá o reino. Ele soprou as penas, e os filhos seguiram as direções das mesmas. O tolo foi ao encontro da senhora rã, e disse que agora precisava levar a mulher mais bonita para sua casa. Ah! Disse a rã, a mulher mais bonita não se encontra à mão assim tão fácil, mas você a terá. Ela então lhe deu uma cenoura com um buraco no meio e presos a ela 6 ratinhos. E o tolo, muito triste, disse: o que eu devo fazer com isso? A rã respondeu-lhe que ele deveria colocar uma de suas ranzinhas dentro da carrocinha. Ele apanhou, ao acaso, uma das ranzinhas que circundavam a senhora rã, e colocou-a na carrocinha. Mal ela se senta e já se transforma numa linda moça, a cenoura numa carruagem e os 6 ratos em cavalos brancos. Ele a beijou e dirigiu a carruagem para o palácio. Os irmãos comportaram-se da mesma maneira que das vezes anteriores e voltaram para casa com as 2 primeiras camponesas que encontraram. Quando o rei os viu, disse: o reino será do mais jovem quando eu morrer.
E novamente os dois irmãos começaram a reclamar dizendo que não deveria ser assim, e então propuseram que aquele cuja esposa saltasse através da argola que estava pendurada no teto deveria ganhar o reino. Eles pensavam que as duas camponesas tivessem mais chance de vencer, pois eram muito mais fortes que a esposa do tolo, que era uma moça muito delicada. O velho rei concordou e as duas camponesas saltaram, mas elas eram tão desajeitadas que quebraram braços e pernas. Por outro lado, a mulher do tolo saltou tão leve quanto um viadinho atravessando a argola. E então não foi possível mais fazer nenhuma objeção, os irmãos tiveram que aceitar a perda, e o tolo ganhou a coroa e reinou com sabedoria por muitos e muitos anos. Pode-se reconhecer nessa história, simples e clássica, um acúmulo de temas bem conhecidos. Baut Polivka Amerkungens u Denkindarum dels Märchen der Brüder Grimm, volume 2, p. 30. Dizem que esse conto de fada foi encontrado pelos Grimm em 1819, em Zer, Alemanha, e que existe uma outra versão alemã, proveniente da região de Hesse, com pequenas variações. Eu não vou repetir toda a história, mas nesta outra versão, o que se tem é que ao invés de tapete é um lençol, e quando o tolo desce à terra ele não encontra rãs, mas uma linda jovem tecendo o lençol, o que muda um pouco o problema. Ela também lhe dá um tapete e somente vira rã quando vem para a superfície da terra. Isso significa que sob a terra ela lhe parece uma linda jovem, mas, tão logo ela vem à superfície com o tolo ela se torna uma rã. E como uma rã, ela chega ao palácio do rei, numa carruagem e súplica em altos brados, beija-me e versendique. Versenken quer dizer meditação intimista, ou seja, mergulhar na própria meditação, o que é uma expressão muito estranha para um conto de fada. A rã repete isso 3 vezes para o tolo, que enlaçando a pula num riacho com ela, pois ele entendeu o Versenken como significando que ele deveria mergulhar na água, o que também é um significado para essa palavra. No momento em que ele a beija e mergulha, ela se torna uma linda mulher. Existem ainda outras variações em Hesse. Em uma outra, ao invés de 3 penas, tem-se 3 maçãs que rolam em diferentes direções. Na versão francesa, a única variação é que ao invés de rã, existe um gato branco. Para não repetir todas as possibilidades, mencionarei algumas mais frequentes. O tema das penas, por exemplo, aparece muitas vezes como flechas que o pai atira em 3 direções. A noiva pode aparecer como uma rã, um sapo, um gato branco, uma maçã, um lagarto ou uma tartaruga e algumas vezes, ocorre ser um objeto inanimado como uma meia comprida, uma boneca ou uma boina que salta. No final de todas essas variações, entre as quais as russas são as mais interessantes, existe sempre uma nota curta, explicativa para o fato de soprar uma pena, que é uma forma de decidir a direção a seguir e é um costume comum de muitas cidades medievais. Não se sabendo aonde ir, ou estando perdido numa encruzilhada, e não tendo nenhum plano, então o costume era apanhar uma pena, assoprá-la e caminhar para a direção que o vento a levasse. Esta era uma espécie de oráculo pelo qual as pessoas se guiavam. Existem muitas histórias medievais e mesmo expressões folclóricas que se referem a isso, como, por exemplo, eu devo ir para onde a pena voar. Em países nórdicos e em certas versões russas e italianas, ao invés de penas e flechas, ou maçãs, aparecem esferas ou bolas. Começaremos o nosso estudo com a análise das primeiras sentenças do conto. A exposição da história começou assim: era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 eram espertos e inteligentes, mas o terceiro não falava muito e era simplório, por isso chamavam-no de tolo. O rei estava velho e fraco, pensava na proximidade de sua morte e não sabia qual dos seus filhos deveria herdar seu reino. Isso mostra a situação psicológica de abertura. A última sentença propõe o problema, a saber, quem deverá suceder ao rei e herdar o reinado. Esse tipo de situação de abertura, o rei e seus 3 filhos, é extremamente frequente. Considerando-se somente a coleção de Grimm, que é uma fração no mundo dos contos de fada, encontra-se ao menos 50 ou 60 histórias que se iniciam dessa forma. Esta não é uma família normal, pois não há nem mãe nem irmãs, sendo este contexto inicial puramente masculino. O elemento feminino que existe numa família completa não está representado. Decorre daí que a ação principal refere-se ao fato de se encontrar a mulher adequada, da qual depende a herança do reino. Consequentemente, espera-se que o herói não realize nenhum dos feitos viris. Ele não é um herói no sentido próprio da palavra. Ele é ajudado o tempo inteiro pelo elemento feminino,
que resolve todos os problemas para ele, e realiza todas as tarefas exigidas, tais como tecer o tapete, encontrar o anel e pular através da argola. A história termina com um casamento, uma união equilibrada dos princípios feminino e masculino. Em resumo, a estrutura geral da história indica a existência de um problema, que é uma atitude masculina dominante, uma situação que omite o elemento feminino, e toda a trama mostra como esse elemento feminino é trazido à luz e restaurado. Primeiro, devemos considerar o simbolismo do rei. Um estudo mais aprofundado sobre o rei encontra-se na alquimia num capítulo intitulado Rex e Regina do livro de C.G. Jung, Mysterium Conjunctionis. O material coletado por Jung é muito extenso, mas farei uma condensação breve do que ele diz sobre o rei. Nas sociedades primitivas, geralmente o rei ou o chefe da tribo tem qualidades mágicas, ele tem mana. Certos chefes, por exemplo, são tão sagrados que não podem mesmo tocar a terra e por isso são carregados pelo seu povo. Em outras tribos, as vasilhas onde o rei come e bebe são jogadas fora e ninguém pode tocá-las. Elas são tabu. Alguns chefes e reis também nunca são vistos por causa de um tabu. Quem olhar a face do rei morrerá. De alguns chefes é dito que suas vozes são como trovões e que de seus olhos emanam raios. Em muitas sociedades primitivas, a prosperidade de todo o país depende da sanidade física e psíquica do rei. Se ele se torna impotente ou doente, ele tem que ser morto e um outro rei tomar seu lugar. Um novo rei cuja saúde e potência garantam a fertilidade das mulheres e do gado, tanto quanto a prosperidade de toda a tribo. Fraser cita exemplos de sociedades onde não se espera o rei chegar à impotência ou à doença, mas ao invés disso, o rei é morto após certo período de tempo, diga-se 5, 10 ou 15 anos, estando subjacente à mesma ideia, ou seja, que o rei deve ser reposto periodicamente. Em certas tribos prevalece a ideia de que realmente não se deve matar o rei, que incorpora uma espécie de espírito protetor e ancestral para a tribo, mas que haja uma sucessão. A velha casa é derrubada de tal forma que o espírito possa se mudar para uma nova casa e continuar a reinar. A crença é que o mesmo espírito sagrado e totêmico continua reinando e que a morte do rei se faz necessária, pois propicia um melhor continente físico para esse espírito. Pode-se dizer, em resumo, que o rei ou chefe incorpora um princípio divino, do qual depende o bem-estar físico e psíquico de toda a nação. O rei representa o princípio divino na sua forma mais visível, é sua encarnação e sua moradia. No seu corpo vive o espírito do totem da tribo. Consequentemente, ele tem muitas características que nos levariam a considerá-lo o símbolo do self, porque o self, de acordo com a nossa definição, é o centro do sistema autorregulado da psique, do qual depende o bem-estar do indivíduo. Os nossos reis cristãos frequentemente carregavam uma esfera, a terra com uma cruz sobre ela, e os reis, em geral, carregavam outros tantos símbolos pertencentes a vários contextos mitológicos que, como se sabe, representam o self. Em muitas tribos há uma separação entre o curandeiro, médico, e o rei ou chefe, isto é, entre os poderes terrestres e espirituais. A mesma coisa acontece em nossa civilização. Por exemplo, na Idade Média, a terrível luta entre o sacerdotium e imperium, a Igreja e o Estado. Esses poderes chamavam a si o princípio divino, clamando ser a encarnação dos símbolos do divino, ou, como pode-se dizer, símbolos do inexprimível arquétipo do self. Em todos os países e no simbolismo alquímico, relatado no livro de Jung, a ideia dominante é a de que o rei velho é de alguma maneira insatisfatório. Nas tribos primitivas, quando ele é impotente, do harém surgem os rumores, e a tribo silenciosamente decide matá-lo. Ele pode ainda ser insatisfatório sob outros aspectos. Ele pode ser muito velho para realizar determinadas tarefas, ou seu tempo já se esgotou. Ele já reinou 10 ou 15 anos, torna-se, então, inevitável a morte do rei. Em civilizações mais adiantadas como, por exemplo, no antigo Império Egípcio, havia um ritual de renovação, uma morte e a ressurreição simbólica do rei, como que era realizado na festa de Sede. Em outros países havia o denominado o Rei do Carnaval. Um criminoso condenado a morrer tem o direito de viver seus 3 últimos dias como um rei. Ele se veste como um rei, com todas as insígnias, tiram-no da prisão e ele pode pedir o que quiser, pode ter todas as mulheres que quiser, pode realizar festins e tudo mais, e depois de 3 dias ele é executado. Existe também um ritual onde um boneco é morto no lugar do rei. Atrás de todas essas diferentes tradições, existe o mesmo tema,
a necessidade de renovação do rei através da morte e do renascimento. Se aplica isso tudo à nossa hipótese, ou seja, de que o rei é um símbolo do self, pode-se perguntar: por que um símbolo do self envelhece? Conhecem-se alguns processos psicológicos que correspondam a esse fato? A história comparada das religiões mostra a tendência dos rituais ou dogmas religiosos a tornarem-se superados depois de um tempo, a perderem seu impacto emotivo original, tornando-se fórmulas mortas. Embora adquiram qualidades positivas da consciência, como a continuidade, eles perdem o contato com a corrente racional da vida e tendem a tornar-se mecânicos. Isso é verdadeiro não somente para as doutrinas religiosas e sistemas políticos, mas para quase tudo na vida, pois quando algo se torna consciente por muito tempo, é como o vinho que se esvai da garrafa, torna-se um mundo morto. Consequentemente, se nossa vida consciente quiser evitar uma petrificação, há necessidade de constante renovação pelo contato com a corrente da vida psíquica inconsciente. E o rei, sendo o símbolo dominante e mais central dos conteúdos do inconsciente coletivo, está naturalmente sujeito a esta necessidade. Pode-se dizer que o símbolo do self está também exposto a esse processo e tem necessidade de renovação constante, de compreensão e contato, pois, de outro modo, corre o perigo de se tornar uma fórmula morta, um sistema e uma doutrina esvaziados de seu significado e tornar-se uma fórmula puramente exterior. Nesse sentido, pode-se dizer que um rei envelhecido representa um conteúdo dominante da consciência coletiva e está subjacente a todas as doutrinas políticas e religiosas de um grupo social. No Oriente, para muitas camadas da população, este conteúdo aparece como Buda e para nós, até agora, como Cristo que de fato foi chamado de Rei dos Reis. Na nossa história, aparentemente o rei não tem esposa, ou se tem, ela não aparece. O que representaria então a rainha? Se nós tomarmos o rei como representação do conteúdo simbólico central e dominante da consciência coletiva, então a rainha seria o elemento feminino correspondente, ou seja, as emoções, sentimentos ou ligações irracionais desse conteúdo dominante. Pode-se dizer que em cada civilização há uma cosmovisão com uma imagem central de Deus que domina a civilização, e com decorrentes hábitos ou estilos de vida com uma certa forma de sentir e de viver o eros, que influenciam o relacionamento das pessoas umas com as outras. A tônica do sentimento afetivo dessa coletividade seria representada pela rainha, companheira do rei. Assim, na Idade Média, a ideia gótica de Cristo se encarnava na figura do rei daquela época, enquanto as representações de Eros, encontradas nos poemas dos trovadores, cristalizavam-se em torno da Virgem Maria, a Rainha do Céu, relacionada com o Cristo Rei. Ela estabeleceu um modelo de comportamento feminino, e um padrão para a anima do homem, tanto quanto para a da mulher. Nos países católicos, as mulheres tendem ainda a se adaptar naturalmente a esse modelo, e os homens tentam educar a anima para se enquadrar neste estilo de relacionamento e comportamento erótico. Pode-se, pois, observar a conexão íntima existente entre o rei e a rainha, o princípio do logos dominando uma certa civilização e atitude coletiva, e o estilo de Eros acompanhando de uma forma específica. A ausência da rainha significa que esse último aspecto foi perdido e, consequentemente, o rei é estéril. Sem a rainha, ele não pode ter mais filhos. Pode-se pressupor, então, que a história trata da problemática de uma atitude coletiva dominante na qual o princípio de Eros, o relacionamento com o inconsciente, com o irracional ou feminino foi perdido. Isto se refere à situação onde a consciência coletiva tornou-se petrificada e enrijecida em doutrinas e fórmulas. Este rei tem 3 filhos, então o problema se propõe sob a forma de 4 figuras masculinas, 3 das quais estão adaptadas ao que deveriam ser e a 4ª está abaixo da média. As pessoas que conhecem a psicologia junguiana naturalmente, concluirão que eles significam obviamente as 4 funções da consciência. O rei, a função dominante ou principal. Os 2 irmãos mais velhos, as funções auxiliares, enquanto que o tolo seria a 4ª função, ou seja, a função inferior. Isso pode ser correto, porém parcialmente, pois a teoria das 4 funções de Jung refere-se ao indivíduo. Nos contos de fada não se tem a história interior de um indivíduo e então não podemos olhar por esse ângulo. Devemos, sim, ampliar o tema da quaternidade masculina, e encontraremos na história da humanidade temas, tais como os 4 filhos de ouro, os 4 evangelistas, e outros mais circundando o símbolo principal do self.
Estas quaternidades encontradas na história comparada das religiões e na mitologia não podem, a meu ver, ser interpretadas como as 4 funções que aparecem no âmbito do indivíduo. Elas representam um padrão mais básico da consciência do qual a estrutura das 4 funções é derivada. Se nós sabemos como diagnosticar um tipo psicológico, podemos dizer que tal homem é um tipo pensamento, e que seu sentimento inferior traz tais e quais problemas, e que certos aspectos do seu comportamento são característicos desse tipo, enquanto outros são mais individuais. O problema das 4 funções sempre aparece para um indivíduo, num certo contexto, mas existem tendências gerais básicas subjacentes. Finalmente pode-se questionar por que a consciência humana tende sempre a desenvolver, em cada homem, as 4 funções. E a resposta é que pode haver uma disposição inata no ser humano para estruturar um sistema consciente quadrifuncional. Mesmo havendo pouca ou nenhuma influência numa criança, ela espontaneamente desenvolverá uma função, e se for analisada na idade de 30 ou 40 anos, ela apresentará uma estrutura quadrifuncional. A disposição geral subjacente é espelhada em muitos símbolos quaternários na mitologia, tais como os 4 ventos, os 4 pontos cardeais e também as 4 figuras reais desse nosso conto. Para ser exato, dever-se-á dizer que o rei não representa a principal função, mas é a base arquetípica daquela função, no sentido de que ele é o fator psicológico que constrói as principais funções de todas as pessoas. Pode parecer que eu esteja me contradizendo, pois primeiro eu disse que o velho rei representava o conteúdo dominante da consciência coletiva e agora eu digo que ele simboliza aquela disposição responsável pelo surgimento da função principal. Como isso se relaciona? É uma contradição? Isto poderá parecer uma segunda interpretação, mas se refletirmos a respeito de como uma função principal se forma, observaremos então que ela se constrói na primeira metade da vida humana servindo geralmente à adaptação coletiva. Tomemos, por exemplo, o caso de um menino, que ao brincar com coisas práticas, mostra-se habilidoso, e seu pai então lhe diz que ele será engenheiro mais tarde e o menino é, assim encorajado, na escola tenderá a ser muito bom nas matérias ligadas a esse campo, enquanto será ruim nas outras, ficando orgulhoso do que ele pode fazer bem, e quererá fazer sempre melhor porque há uma tendência natural para se fazer sempre aquilo que sai melhor e negligenciar o outro lado. Essa perspectiva unilateral, sem dúvida, aos poucos formará a função principal, que é aquela função com a qual as pessoas se adaptam às necessidades coletivas. Portanto, o dominante da consciência coletiva também constela a função principal no indivíduo. Retornemos ao homem medieval para quem a figura dominante do self é o Cristo. Se esse homem, por suas disposições, for um tipo pensamento, ele meditará intelectualmente sobre a essência do Cristo. Se sua tendência inata for o tipo sentimento, ele será envolvido pelas preces que ouve e não pensará sobre o símbolo de Cristo, mas se relacionará com ele através de sua função principal, o sentimento. E pois, assim que o rei representa o conteúdo simbólico dominante de uma situação consciente coletiva, e que está também relacionado com a função principal de cada pessoa, os outros filhos, logicamente, têm que ser interpretados nessa mesma linha, isto é, os 2 filhos que são inteligentes e bem dotados representam o fundamento básico para a construção das 2 funções auxiliares no ser humano, e o tolo representaria a base da construção da função inferior. Mas o tolo não é somente isso, ele é também o herói, e toda a história está centrada nele. Então, nós precisamos considerar, ainda que brevemente, o que significa a figura do herói numa história mitológica, pois, lendo-se muitas interpretações psicológicas dos mitos, logo se percebe que há uma tendência constante a interpretar o herói ora como símbolo do self, ora como símbolo do ego. Alguns autores se contradizem no mesmo tempo. Eles começam como se o herói fosse um ego, e depois, passam a interpretá-lo como sendo self. Antes de se discutir esse problema, é necessário ter-se claro o que se entende por ego. O ego é o complexo central do campo da consciência da personalidade. Mas como todas as pessoas têm um ego, então falar em ego já é uma abstração, pois está se falando do eu de todas as pessoas. Se se diz frases tais como, o ego resiste ao inconsciente, então, está se fazendo uma observação geral, algo que se aplica ao ego médio, desprovido das qualidades mais subjetivas e únicas. Agora tem-se que ver o símbolo do herói nos mitos, o que normalmente ele faz.
Frequentemente ele é um salvador, ele salva seu país e seu povo de dragões, bruxas e de outros males. Em muitas histórias, é ele quem encontra o tesouro escondido. Ele liberta sua tribo e livra-a de toda sorte de perigos. Ele restabelece as ligações de seu povo com os deuses e com a vida. Ele renova o princípio da vida. É ele também quem navega pelos mares à noite e que, saindo fora da barriga da baleia, leva consigo todos aqueles que foram engolidos antes dele. Em certos mitos ele é excessivamente autoconfiante, chegando mesmo a ser destrutivo. Então os deuses ou alguns poderes inimigos decidem destruí-lo. Em muitos mitos o herói aparece como uma vítima inocente dos poderes malignos. Existe ainda uma figura de herói trapaceiro que tanto faz coisas boas como más, e que liberta seu povo, mas também coloca-o em algumas dificuldades. Ele ajuda certas pessoas e destrói outras por engano ou por distração. Então, ele é semi-diabólico, semi-salvador, e nestes casos ele pode ser ou destruído, ou reformulado ou transformado no final da história. Entre as figuras de herói existe uma grande variedade. O tipo tolo, o tipo trapaceiro, o homem forte, o inocente, o jovem belo, o feiticeiro, aquele que resolve os problemas e obstáculos através da mágica e aquele que os suplanta e resolve através de poder e coragem. Sabe-se pelos resultados de pesquisas na área da psicologia infantil, que nos primeiros 20 anos de vida, tomando-se uma estimativa ampla, a principal tendência do inconsciente é construir um complexo de ego forte, e que a maioria das dificuldades na juventude resultam de perturbações ocorridas nesse processo, seja pela influência negativa dos pais, seja pela experiência traumática ou qualquer outro distúrbio. Em casos tais como os descritos por Michael Fordham, o complexo do ego não é capaz de se construir, mas existem processos naturais observáveis na psique da criança. Os sonhos os espelham e é através dos sonhos que se pode observar o modo como o ego se forma. Ora, um dos fatores desta formação é o ideal do herói que desempenha o papel de modelo. O pai muitas vezes preenche esse papel, da mesma forma que os maquinistas de trens, policiais, irmãos mais velhos, ou os meninos maiores da sala de aula. São eles que recebem a transferência da criança. Nos seus sonhos secretos, a criança imagina que é aquilo que ela quer ser quando crescer. As fantasias de muitos garotinhos são aquelas de vestir uma capa vermelha e sinalizar os trens, de ser o chefe, o chefão, o rei, ou o chefe de polícia. Esses modelos são projeções produzidas pelo inconsciente. Elas aparecem naturalmente nos sonhos dos adolescentes ou são projetadas em figuras externas que captam a fantasia da criança e influenciam a construção do seu ego. Toda mãe sabe disso. Por exemplo, se a mãe leva seu filho ao dentista, ela pode dizer: bem, olhe, agora você é o chefe de bombeiros, e como o chefe de bombeiros não chora, você não pode chorar quando o dente for arrancado. Isso fortifica o ego do menino, de modo que ele tentará controlar suas lágrimas. Este é um método comumente usado para educar, e é um truque. Se um menino admira um amiguinho mais velho chamado Alberto e comporta-se mal, a mãe dirá: o Alberto não faria isso, e então o menino tentará se comportar melhor. Esses são os processos psicológicos típicos que demonstram como, aos poucos, o complexo do ego, centro do campo consciente, é formado nas crianças. Se observam mais atentamente esses processos, através dos sonhos ver-se-á que eles brotam do self e que é o self que constrói o ego. Uma representação gráfica mostraria a totalidade psíquica desconhecida de um ser humano como uma esfera e não um círculo, sendo a parte superior da esfera o campo da consciência. Qualquer coisa neste campo é conhecida e o centro dele é o complexo do ego. Tudo que não estiver ligado, por qualquer associação que seja, com o complexo do ego, é inconsciente. Antes desse campo da consciência existir, o centro regulador do self, o self é considerado como a totalidade e o centro regulador de toda a personalidade, e parece estar presente desde o início da vida do indivíduo. Constrói o complexo do ego através de certos processos emocionais ou outros. Estudando-se os simbolismos do complexo de ego e do self, observa-se que o ego tem as mesmas estruturas, e é, em grande parte, uma imagem espelhada do self. São bem conhecidas as representações do self nos mandalas, por exemplo, e o ego tem a mesma divisão quaternária que se vê no mandala. O centro do self vai progressivamente construindo o complexo do ego, que espelha este centro original e que, como todos sabem frequentemente, sucumbe à ilusão de ser ele aquele centro.
A maioria das pessoas que não são analisadas naturalmente acreditam, por suas convicções emocionais, em que eu sou tudo. E até esta ilusão ocorre pelo fato de o ego ter sido formado a partir do centro da totalidade. Mas na infância há a tragédia da separação, por exemplo, o evento típico de ser expulso do paraíso, o primeiro choque de se ver incompleto e de descobrir que alguma coisa perfeita foi para sempre perdida. Tais tragédias espelham o momento em que o ego começa a tornar-se uma entidade à parte do self e a estabelecer-se como um fator com existência própria, perdendo-se parcialmente a conexão intuitiva com o centro. Até onde se sabe, o ego funciona de maneira apropriada somente quando ele consegue uma certa adaptação ao sistema psíquico. Isso significa que ele funciona melhor se uma certa plasticidade é conservada, ou seja, quando o ego não está petrificado, ele pode, através dos sonhos, de humores etc., ser influenciado pelo self, adaptando-se assim a todo o sistema psíquico. É como se o ego significasse, pela própria natureza, ser, não um guia, mas um instrumento da totalidade do sistema psíquico, que funciona melhor quando responde às necessidades básicas instintivas dessa totalidade e não quando resiste a elas. Imagine-se, por exemplo, diante de uma situação perigosa em que o instinto manda fugir. Não é preciso ter um ego muito consciente para isso. Se um touro corre atrás de você, você não necessita consultar o seu ego. É muito melhor você consultar suas pernas que sabem o que fazer. Mas se o ego funciona com suas pernas, então, enquanto você está fugindo do touro, você também está procurando um bom lugar para se esconder, ou uma cerca para pular. Então a situação é perfeita. Seus instintos e seu ego funcionam de acordo um com o outro. Se por outro lado, você for um filósofo cujas pernas querem correr, mas que pensa assim: pare, eu primeiro preciso pensar se é certo fugir do touro. Então o ego bloqueia a necessidade instintiva, tornando-se autônomo, anti-instintivo e destrutivo, tal como se observa em todo indivíduo neurótico. A neurose pode ser mesmo definida com um ego cuja estrutura não é mais capaz de se harmonizar com toda a personalidade. Se, pelo contrário, o ego funciona de acordo com a totalidade da personalidade, essa o reforça deixando aparecer a sabedoria inata das estruturas instintivas básicas. Por vezes, é necessário que o ego resista ao instinto. Imagine, por exemplo, os lemmings, espécie de rato do Ártico Norte que tem uma necessidade instintiva de migrar para uma outra região, onde possam obter comida. Guiados por esse impulso instintivo, eles se reúnem e partem. Se por azar, eles se defrontam com o mar ou com um rio, eles continuam sua marcha e morrem afogados aos milhares. Estou certa de que vocês conhecem essa história, que tem deixado perplexos os zoólogos, à medida em que demonstra a inadequação de alguns instintos naturais. Conrad Lorenz deu-nos, uma vez, uma conferência com muitos exemplos desse tipo. Eu me lembro de um sobre um pássaro que, para agradar sua companheira na época de acasalamento, produz um enorme saco vermelho no seu peito, o qual lhe dá força para o canto de casamento. Este saco vermelho é tão pesado que ele não pode voar, então seus inimigos se juntam e atacam-no, trucidando-o. Como se vê, essa não é uma invenção muito boa. Um bonito rabo vermelho, ou um traseiro vermelho como o que tem um macaco babuíno seria bem melhor, pois o deixaria livre para voar se necessário. Pode-se observar, então, que os padrões instintivos nem sempre são positivos. Vamos imaginar que o lemming pudesse se perguntar por que ele está agindo daquela maneira, pudesse refletir sobre a situação e perceber que ele não tem nenhuma vontade de se afogar e ainda, que poderia voltar atrás, isso seria muito útil para ele. Essa talvez seja a razão do porquê da natureza inventar o ego como um novo instrumento para nós. Nós somos um experimento novo na natureza, pois nós temos um instrumento adicional para regular os impulsos instintivos. Nós não vivemos apoiados somente sobre as estruturas de comportamento, mas dispomos de algo mais, de um estranho aditivo conhecido como ego. A situação ideal, tanto quanto possamos depreender, é quando o ego, com uma certa plasticidade, obedece à regulagem central da psique. Mas quando ele se endurece e torna-se autônomo, agindo de acordo com as próprias razões, geralmente aparece uma síndrome neurótica. Isso acontece não somente com o indivíduo em particular, mas também com a coletividade como um todo, razão pela qual fala-se em neuroses e psicoses coletivas. Grupos inteiros da espécie humana, ao desviarem-se de seus padrões instintivos básicos, podem cair nessa situação dicotômica e então o desastre está próximo. Essa é a razão por que nas histórias de heróis existe sempre um contexto situacional terrível,
Por exemplo, a terra está secando porque as rãs estão bloqueando a água da vida ou, ainda, algum inimigo sombrio chega do norte, rouba todas as mulheres, deixando a região sem possibilidade de procriar. Seja quão terrível for a situação, o herói tem a tarefa de repará-la. O dragão pode ter exigido todas as jovens do rei para serem sacrificadas. Todas as pessoas no reino já se vestem de preto e quando a última princesa vai ser doada ao dragão, então, sempre aparece o herói. O herói é, consequentemente, o restaurador da situação sadia consciente. Ele é um ego que restabelece o funcionamento normal e sadio de uma situação, onde todos os egos da tribo ou nação estão desviando-se do padrão básico e instintivo da totalidade. Pode-se dizer, então, que o herói é uma figura arquetípica que representa um modelo de ego funcionando de acordo com o self. Sendo um produto da psique inconsciente, ele é um modelo que deve ser observado, pois demonstra o ego funcionando corretamente, ou seja, um ego que funciona de acordo com as solicitações do self. Assim sendo, de certa forma, o herói parece ser o próprio self, pois ele serve de instrumento do self e realiza completamente tudo que o self quer que aconteça. Dessa forma, ele é também o self, pois expressa ou encarna as tendências salvadoras que ele tem. Então, o herói tem esse estranho duplo caráter. Isso é captado de maneira mais simples e ingênua pelos sentimentos. Quando se ouve um mito heróico, pode haver identificação com o herói e ser-se contaminado pelo humor do herói. Digamos, por exemplo, que uma tribo esquimó está prestes a morrer de inanição. Os resultados das caçadas têm sido ruins. Sabe-se que os primitivos muito facilmente desistem, abandonam a luta e morrem por falta de coragem, antes mesmo que isso seja física ou psicologicamente necessário. Então surge um contador de histórias e conta que fulano teve contato com espíritos e que através disso salvou sua tribo da inanição etc. e tal. Isto pode colocá-los de pé, outra vez, simplesmente através do emocional. O ego adota uma atitude heroica, corajosa e cheia de esperanças que salva a situação coletiva. Isto é a razão por que as histórias de heróis constituem uma necessidade vital em condições difíceis da vida. Se você retoma o seu mito heróico, então você pode viver. Ele dá as razões de se viver e ao mesmo tempo restaura a coragem. Quando se contam histórias de fada para as crianças, elas se identificam ingênua e imediatamente captam toda a atmosfera e sentimento que a história contém. Se a história do pobre patinho é contada, todas as crianças que têm complexo de inferioridade esperam que no fim elas também se tornem princesas. Isso funciona exatamente como deveria ser. O conto oferece um modelo para a vida, um modelo vivificador e encorajador que permanece no inconsciente contendo todas as possibilidades positivas da vida. Há um costume muito bonito entre os aborígenes australianos. Quando o arroz não está crescendo bem, as mulheres vão para os campos de arroz, ficam de cócoras e contam para o arrozal o mito da origem do arroz. Então, o arroz fica sabendo por que ele está lá e se põe a crescer. Isto é provavelmente uma projeção de nossa própria situação. Conosco isto também é verdadeiro, pois se retomamos esses mitos, nós compreendemos as nossas razões de viver e isso muda toda a nossa disposição de vida, podendo muitas vezes mudar nossa própria condição psicológica. Interpretando o herói dessa forma, então fica claro por que o tolo é o herói. Sendo o rei o elemento dominante da atitude consciente coletiva que perdeu contato com o fluxo de vida, especialmente com o feminino, o princípio de Eros. O tolo representa a nova atitude consciente, que é capaz de entrar em contato com o feminino, pois é ele que faz da rã uma princesa. De modo característico, é ele que é chamado de estúpido e que parece o mais azarado. Mas se observar seu comportamento de perto, ver-se-á que ele é simplesmente espontâneo e natural, ele aceita as coisas como elas são. Por exemplo, os dois irmãos não são capazes de aceitar os fatos. Cada vez que o tolo vence, eles querem uma outra competição, dizendo que aquilo não está certo. Mas o mais novo simplesmente faz o que tem que ser feito, até mesmo quando tem que se casar com uma rã, o que não é lá muito agradável, mas é assim que as coisas são. Obviamente essa é a qualidade enfatizada pela história. Podem-se sempre considerar essas histórias como se consideram os sonhos das pessoas, perguntando-se qual situação consciente é compensada por tal mito. Então, claramente vê-se que essa história compensa a atitude consciente de uma sociedade patriarcal, cujo esquema de deveres e obrigações predominam. Ela é regida por princípios rígidos, razão pela qual a adaptação espontânea e irracional aos eventos é perdida.
Histórias como esta são, estatisticamente, mais encontradas nas sociedades do homem branco do que em outras e é óbvio por que isso acontece. Nós somos povos que, devido a um superdesenvolvimento da consciência, perdemos a flexibilidade de aceitar a vida como ela é. Assim, as histórias de ingênuos ou de tolos são de especial valor para nós. Existe também um número muito grande de histórias em que o herói parece como um indivíduo completamente preguiçoso. Ele contenta-se simplesmente em sentar-se perto de um fogo e ficar se coçando, e então, as coisas de que precisa caem no seu colo. Essas histórias são também compensatórias, no caso de uma atitude coletiva que enfatiza por demais a eficiência. Esses contos onde o herói é preguiçoso são, então, contados e recontados com um grande prazer, pois trazem em si uma mensagem benéfica e de cura. Retomando o conto, vemos que o rei não sabe a quem deixar seu reino. E nesse ponto ele se desvia do seu tipo provável de comportamento, pois ele deixa que o destino resolva quem deve herdar o reino. Essa não é uma maneira comum de agir. Apesar de ser frequente no caso de Rei Velho, não é, porém, a única alternativa. Há outras histórias onde o velho rei fica sabendo, seja através de um sonho, seja de uma profecia, quem será o novo rei e então, ele põe toda sua energia e paixão em prol da destruição do seu possível sucessor. Esse é um outro tipo de história e um exemplo pode ser encontrado em Grimm no conto O Demônio e os Três Cabelos de Ouro, mas desse tipo existem exemplos aos milhares. Algumas vezes ocorre no início da história que o rei dá uma chance aos seus possíveis sucessores. Mas se é eleito um sucessor que não está de acordo com seus planos, ele começa a opor resistência. Há pessoas neuróticas cujas atitudes do ego divergem de sua natureza psicológica total, e que vêm para análise sem grande resistência, pois elas justamente querem saber o que vem depois e se seus sonhos produzem alguma vida nova, elas a aceitam e vão em frente, sem praticamente qualquer resistência. Com elas, a sucessão do rei, uma atitude do ego reposta por outra, é relativamente fácil. Mas existem outras que descrevem seus sintomas e seus sonhos, mas se o analista sugere, ainda que timidamente, qual seria o problema, elas pulam na sua garganta e argumentam que pode ser tudo, mas que aquilo certamente não é. Aquilo, elas sabem que está bem, e lutam contra qualquer argumentação em contrário. Esse é um exemplo típico de estrutura do ego endurecida a tal ponto que recusa qualquer possibilidade de renovação. Eu frequentemente digo a essas pessoas que elas têm a mesma atitude daquele indivíduo que vai ao médico e pede que esse o cure, mas que, por favor, não examine a urina porque é algo muito pessoal. Muitas pessoas fazem isso. Eles vão para a análise, mas guardam as informações principais no bolso do colete, pois não é da conta de ninguém o conhecimento daqueles aspectos. Em todas essas variações de comportamento você reconhece o velho rei, que no indivíduo significa o centro de sua consciência, resistindo à renovação. Naturalmente, uma resistência desse tipo encontra-se, também, em situações coletivas. Uma sociedade inteira pode ser violentamente contrária a uma certa reforma religiosa e depois, quase que instantaneamente passa a reconhecê-la. Só para mencionar um exemplo clássico, 12 sentenças escritas por Santo Tomás de Aquino, o grande pilar da Igreja Católica, foram condenadas pelo Concílio de 1320. Então, pode-se observar que aquilo que posteriormente foi reconhecido como sendo nada hostil, a princípio sofreu resistência por causa do preconceito coletivo da época. Isso se estende às perseguições políticas ou religiosas, censuras nos jornais e perseguições nos negócios, etc. Tudo isso que está ocorrendo agora, e que sempre ocorrerá em qualquer contexto social do mundo. Existe a fobia de que a coisa nova seja em si mesma terrível. Tudo isto é o comportamento característico do velho rei. Essa atitude pode se radicalizar em desconfiança e conduzir a uma verdadeira tragédia. Ou como acontece aqui, não se verificar nada disso. Nosso conto reflete a possibilidade de uma renovação ocorrer sem qualquer crise ou tragédia. E uma história mais moderada, sendo por isso não muito interessante, mas contém todas as facetas clássicas de que precisamos. Vamos continuar, passando a seguir ao ritual das 3 penas. Este costume, comum na época, não difere muito daquele de jogar uma moeda para o alto. Quando a consciência não pode decidir racionalmente, recorre-se ao acaso e o que der é considerado como sendo a indicação. Que a moeda caia desse lado, ou que o vento sopre desse modo, é tão somente um aspecto que deve ser considerado como uma sugestão significativa.
Isto é em si mesmo importante, pois é o primeiro movimento em termos de abandonar a determinação do ego, a racionalização consciente do próprio indivíduo. Pode-se mesmo dizer que esse velho rei não é tão mau assim, pois embora saiba que morrerá em breve, e que deverá ter um sucessor, ele deixa para os deuses decidirem quem deverá suceder-lhe. Outra vez pode-se observar que isso também está de acordo com todo o contexto da história, que não é dramática e não está formalizada sobre um conflito. Continuando a ampliar o simbolismo, temos que na mitologia as penas representam algo muito semelhante àquilo que tem penas, o pássaro. De acordo com o princípio pars pro toto, a parte pelo todo, que é uma forma mágica de pensar, a pena significa pássaro e pássaros em geral, representam entidades psíquicas de caráter intuitivo e mental. Existem representações medievais, por exemplo, onde a alma deixa o corpo do morto em forma de um pássaro. Em certas vilas do Aperuales existe ainda hoje, no quarto dos pais, uma janelinha chamada Janela da Alma, que é aberta somente quando alguém está morrendo, a fim de que sua alma possa sair. A ideia é que a alma, um ser volátil, sai como um pássaro que escapa de sua gaiola. Na Odisseia, Hermes reúne as almas dos inimigos de Ulisses e elas conversavam como pássaros, a palavra grega é trizem, e seguiam-lhe como rumor de asas, como morcegos. Também no mundo subterrâneo, para onde vai Enkidu, o amigo de Gilgame, os mortos sentam-se em círculos e estão enfeitados com penas de pássaros. Então pode-se dizer que os pássaros representam uma entidade sem corpo, habitantes do ar, do domínio do vento, associados sempre à respiração e, consequentemente, à psique humana. Essa é a razão por que é tão difundida a ideia, e em particular entre os índios americanos tanto do norte como do sul, de que colar penas em um objeto significa que ele é psicologicamente real. Existe mesmo uma tribo sul-americana que usa a palavra pena como sufixo para descrever tudo aquilo que existe só no plano psicológico, e não na realidade externa. Pode-se falar de uma raposa pena, um arco pena, ou uma árvore pena. A palavra pena indica que a raposa, o arco e a árvore não estão contidos na realidade física, mas têm a ver com a realidade psíquica. Quando os índios norte-americanos e certas tribos de esquimós mandam mensagens convidando os outros para um festival religioso, os mensageiros carregam bastões com penas e estas conferem ao portador a qualidade de sacrossanto. Pelo fato de carregarem uma mensagem espiritual, tais mensageiros não podem ser mortos. Colocando penas no próprio corpo, o primitivo marca a si mesmo como um ser psíquico e espiritual. Por ser a pena muito leve, cada sopro do vento a carrega. Ela é aquilo que é muito sensível, podendo ser chamada de corrente espiritual, psíquica, imperceptível e invisível. O vento, na maioria dos contextos religiosos e mitológicos, representa o poder espiritual, de onde vem a palavra inspiração. Assim, no Pentecostes, o Espírito Santo milagrosamente encheu toda a casa como um vento que soprava. Os espíritos provocam uma espécie de vento frio quando se manifestam e, em geral, a aparição de fantasmas se acompanha de sopros ou correntes de vento. A palavra spiritus tem a mesma raiz de spirare, respirar. No Gênesis, o Ruach Javeh, o Espírito de Deus, pousa sobre as águas. Pode-se, então, concluir que um vento tão imperceptível, cuja direção descobre-se somente ao assoprar uma pena, representaria uma tendência psíquica dirigida e uma finalidade dificilmente detectável, e quase inconcebível no fluxo da vida psíquica. Isto é o que acontece quando alguém chega para análise e conta todos os problemas e o analista diz: bem, eu não sou mais inteligente que você. Eu não vejo nada a partir disso, mas vejamos o que os sonhos dizem. E então, os sonhos serão examinados sob o ângulo de sua finalidade, e aí, pode-se discernir para onde a corrente da vida se dirige nos sonhos. De acordo com Jung, os sonhos não obedecem somente ao princípio da causalidade, mas apresentam também um aspecto de finalidade, através do qual observa-se para onde a libido tende a ir. Nós assopramos uma pena no ar e vemos que direção ela toma e então dizemos: vamos por esse caminho, pois há uma ligeira tendência nesta direção. Isso é o que o rei faz, ele se coloca completamente flexível e consulta os poderes supranaturais. Uma pena vai para o leste, outra para o oeste e a pena do tolo cai bem em frente no chão. De acordo com algumas variações mais sutis, a pena cai em cima de uma pedra marrom bem a seus pés, e o tolo diz: isso significa que eu não vou para nenhum lugar. E é assim que ele encontra o seu próprio caminho, aquele que está perfeitamente de acordo com o seu caráter.
Muitas vezes procuramos por todos os cantos a solução de nossos problemas e não percebemos que ela está bem em frente do nosso nariz. Não somos humildes o suficiente para olhar para baixo, mas, ao contrário, mantemos o nariz bem levantado no ar. É por isso que Jung sempre gostava de contar a bela história do rabino que sempre que interrogado por seus alunos do porquê de no Antigo Testamento haver tantas aparições de Deus, enquanto que hoje em dia essas coisas não mais acontecem, dizia, porque hoje em dia ninguém é tão humilde para se curvar o suficiente. Mas o tolo, por ser simples e sem sofisticação, tem uma atitude simples e sem pretensões diante da vida. Ele é naturalmente levado ao que está bem no chão e bem diante do seu nariz, e isso é tudo. Nós sabemos desde o início da história que o problema está na ausência do feminino, e esse pode ser encontrado na Terra e em nenhum outro lugar. Isto pertence à lógica interna da nossa história.